Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Essa temporada do Resumido Entrevista está sendo gravada durante o AI Day do Instituto Caldeira. E a conversa agora é com a Patrícia Tavares, da Neuromind. Tudo bem? Tudo bom, Bruno? Antes de mais nada, eu vou fazer uma introdução lendo para poder dar o seu currículo aqui e contextualizar, tá? Claro. A Patrícia é cofundadora e CEO da Neuromind.ai, uma empresa fundada em 2017, antes desse hype todo, né? Dedicada a transformar a eficiência operacional de empresas através da IA. Ela tem mais de 2 décadas de experiência em setores como automotivo, energia, telecomunicações, combina visão estratégica e expertise em inovação, tecnologia, negócios, atua em várias multinacionais, é engenheira de produção pela UFSCar, tem especialização em negociação pela UCLA, empreendedorismo pela Babson College, MBA em tecnologias exponenciais pela Nova School e doutorado em política de ciência e tecnologia pela Unicamp. Então, estudo não faltou, né? Sempre assim, usando conhecimento e aplicação. Muito bom. Fala um pouco o que é a Neuromind, o que vocês fazem. Boa. Então, como você mesmo pontuou, a gente foi criado bem antes da IA se tornar hype, mas justamente eu e o Roberto Lotufo, meu sócio, né, que ele é um cientista e pesquisador, professor titular da Unicamp, ele já trabalhava com visão computacional, inteligência artificial e viu o quanto, né, os avanços do Deep Learning, Machine Learning estavam revolucionando a própria pesquisa dele, né, e ele gostaria de ampliar o impacto não só para publicações, avanço no conhecimento, mas para colocar isso em uso e disponibilizar isso para a sociedade. Então, a gente criou a empresa com esse intuito de desenvolver tecnologia no país, para as particularidades do país, para os problemas do país, e usando o melhor da IA para aumentar a produtividade, a eficiência de organizações, pessoas, no setor público e privado. Então, começou na academia. Os estudos eram estudos acadêmicos. Na verdade, ele é um professor, né? E ele depois se aposentou para ficar 100% para a empresa. Tá. Mas desde o começo a gente tem área de P&D interna. Então a gente desenvolve tecnologia, não só aplicação, mas tecnologia de base mesmo em IA. Então a gente se chama uma Deep Tech, né? Que é aquela startup que desenvolve tecnologias proprietárias para problemas complexos. E qual é o desafio de você trazer uma pesquisa do mundo acadêmico para esse ambiente comercial, né? Tem algum conflito entre a questão de benefício social com lucro? Como é que fica a questão da pesquisa quando ela vai aplicada? Que isso acaba sendo uma questão, né? Sim, a academia tem princípios e premissas diferentes, né, de uma empresa privada. Sim. Não, então, uma das minhas funções na sociedade é sempre trazer para o meu sócio, olha, aqui a gente pode publicar, agora aqui tem conhecimentos que a gente não vai publicar, aqui a gente tem que fazer uma pesquisa, mas com um viés, uma orientação prática, né? A gente não pode gerar só o conhecimento pelo conhecimento, porque a gente é uma empresa, a gente tem que aplicar isso numa solução que vai ser comercializada, que vai beneficiar as pessoas. Então, tem desafios, lógico, né? A vida dele praticamente muito anterior toda foi treinada nele fazer conhecimento, né, e publicar o conhecimento. Eram outras métricas de avaliação, né? Quando você está numa empresa, você tem que ter lucro, você tem que ter resultado. Sem esse fim de aplicar, né, o conhecimento de modo prático. Não necessariamente, né? Diretamente. Ele teve parcerias com empresas enquanto ele estava dentro da universidade, né, com empresas que procuraram a universidade, depositou patentes e tudo, mas ele não tinha, assim, essa função, né? Não era a função principal dele. A função principal dele era educar, pesquisar, ensinar, gerar conhecimento, transferir conhecimento. E você falou um termo Deep Tech. O que é uma Deep Tech? É isso, são startups, né, que são criadas, trabalham com tecnologia na fronteira. Então, IA, nanotecnologia, biotecnologia. Então, elas desenvolvem tecnologia proprietária, então elas têm um tempo para o mercado um pouquinho mais longo, porque elas não é como um aplicativo, que é muito mais rápido. Então, não é toda IA, obviamente que é Deep Tech, mas a gente desenvolve modelos. Então, modelos como os que estão por trás do GPT, a gente faz os nossos. Então, eles têm um tempo para estar prontos. Então, isso faz com que a gente tenha um time to market um pouco mais lento do que uma startup que só faz um aplicativo, só faz um site web, uma aplicação, né, com tecnologias prontas. A gente desenvolve tecnologia em IA também. Então, aí esse é o desafio, para abordar problemas críticos. Então, a gente está em órgãos públicos ajudando a justiça a ser mais eficiente, saúde, energia, são áreas estratégicas para o país, com a nossa tecnologia também. Então, a gente desenvolve o que a gente chama de IA soberana.
São modelos para o português, especializados em verticais críticas para o país. Esse ponto é importante. Assim, qual é o tamanho do desafio de você desenvolver uma tecnologia de ponta, de fronteira, como você disse, no Brasil, né, com todas as limitações que a gente tem aqui, inclusive técnicas, né, às vezes, de alcance, de laboratórios e tudo mais, e competir com essas outras empresas, Big Tech, que chegam tão forte no país, com soluções muitas vezes distantes da nossa realidade, né, mas ainda assim com o poder de forçar essa solução, porque eles são quase que onipresentes. Como é que funciona isso? A gente não tem como competir com a OpenAI, né, com o Anthropic, porque eles têm as propostas de valor são um pouco diferentes, eles têm milhões, bilhões de dólares de investimento. Mas eles fazem uma IA horizontal. Então, os modelos de linguagem desses grandes Big Techs, eles resolvem vários problemas. As nossas IAs, elas são mais especializadas para o português e para alguma aplicação específica, para o jurídico, por exemplo. Então, eu treino uma IA em português para entender decisões jurídicas, processos jurídicos, jurisprudência. Então, para algumas atividades, principalmente nesse contexto jurídico que ela foi pré-treinada, ela vai ser mais específica e vai se comportar melhor do que as IAs comerciais, porque a comercial não foi treinada em português. Lógico, ela entende português, mas a gente vê vários erros do uso da nossa língua pode quando confundir, você usa o GPT. Né? Pode cruzar um caso judicial brasileiro com um americano e embolar o resultado. E ela não é treinada só para isso, né? Ela para propósito geral. A gente especifica em entender o que é uma petição, o que é uma contestação, o que é as partes do direito, né? O processo o processual do direito. Então, aí você tem um desempenho maior nessas atividades. Então, assim, não é competir, é você especializar nesse ponto importante. E acho que a gente viu bastante que cada vez mais é importante você ter uma soberania em IA. A gente não pode ficar totalmente dependente de tecnologias externas. E né? como que resolve essa questão da soberania? Porque muito do que a gente vê desenvolvido no Brasil ainda é em cima de modelos de linguagem de alguns desses laboratórios, né? Eu não sei qual é o caso da Neuromind, como é que trabalha isso? Esse é um bom ponto. Então, assim, a gente não tem modelos fundacionais, que a gente chama, né? Toda IA brasileira, soberana, ela parte de uma IA fundacional, né, open source, que é treinada lá fora. Então, quando a gente tiver uma IA né, fundacional treinada no Brasil, aí vai ser 100% brasileiro. Só que para você ter uma IA proprietária e para treinar, tem que alimentá-la com vários dados. Você tem que ter um investimento em poder computacional gigante. Então, só um investimento ou de governo ou de uma Big Tech para gerar um modelo fundacional, que é para um propósito que é mais horizontal, para vários propósitos, para o Brasil, que aí você vai ter uma IA 100% né, soberana. Mas existe essa necessidade, porque é confuso para quem não é do meio entender que... Imagina lá o modelo de linguagem do ChatGPT, ou do Anthropic, da OpenAI, já não tem tudo lá? Então não é só filtrar a parte em português? Por que não é assim? Essa é uma boa pergunta. Então eu vou falar de várias formas. O português não é a linguagem principal pelo qual essas IAs são treinadas. Tá? O português é uma linguagem bem mais negligenciada nisso. E a nossa língua é muito complexa. Então, para você ter um raciocínio, para você ter um bom uso da língua, você precisa treinar ela com conteúdo em português. Né? E só quem vai estar especializando que vai fazer isso. Outro ponto importante, acho que a pandemia nos mostrou que você ser dependente de tecnologias externas, você gera um atraso no recebimento de vacinas, você gera um atraso na solução de problemas nacionais. Agora também a gente viu várias sanções, às vezes impostas ao Brasil, se de repente a gente fica sem acesso a algumas tecnologias do exterior, como que a gente vai ter desenvolvimento local? Então eu acho que o desenvolvimento tecnológico nacional tem que caminhar. A gente não pode ser 100% dependente de nenhuma tecnologia internacional. Lógico, você vai usar elas que estão ali melhores, você pode usar, mas dependendo da aplicação, ainda mais quando você está falando de governo, de questões críticas e estratégicas para o país, é muito delicado, é muito frágil para um país como o Brasil ficar dependente só de tecnologia estrangeira. Eu lembro que na época dos celulares, né, quando começaram as licitações das teles, foi-se falado isso, né? A gente vai entregar, né, num dado momento, todas as empresas de telecomunicação celular do Brasil eram estrangeiras. A TIM italiana, a Vivo na época espanhola, a Claro mexicana, não lembro mais quais outras que tinham no início, mas que tinha essa questão que não deveria entregar uma infraestrutura tão crucial na mão de empresas estrangeiras que poderiam, de um dia para o outro, ou desligar tudo, ou resolver ir embora. Você pode nacionalizar o equipamento e outras soluções, mas tem essa questão delicada, né? E olha que era mais simples, entre aspas,
de resolver. De que maneira que cria esse fundacional brasileiro, assim, do ponto de vista prático? São empresas, são investimento privado? É o governo que vai fazer? A gente quer que o governo faça? Como é que sai desse lugar para criar isso? Pode ser os dois, né? Então, acho que o Brasil está nesse movimento de o governo investir numa IA soberana. A FINEP lançou vários editais, tanto que a nossa família de modelo jurídico, Jurema, né? Jurema vem a alusão à árvore, né, do Nordeste, Jurema, que ela tem raízes profundas, ela é muito resiliente, consegue sobreviver um tempo sem água, né? E no contexto jurídico, JUR, né? Então, a nossa família de LLMs para o contexto jurídico é a família Jurema. Ela conta com subvenção da FINEP. A gente comprou GPUs, são máquinas locais poderosas que conseguem treinar modelo, porque senão você precisa de cloud, e GPUs em cloud que são muito caras. Então, para você viabilizar um modelo desse, você precisa de equipamento, e são equipamentos caros para uma startup. E importados, né? Importados. Mesmo para a gente nacionalizar, a gente vai precisar de equipamento importado para operar. O governo está financiando. Para ele ter um modelo de base que tem trilhões de parâmetros, bilhões de parâmetros, ele precisa realmente grande poder computacional, e isso tem que ter um grande investimento. Mas o governo está, além de lançar os editais para iniciativas como a nossa, mais especializadas, eles estão com um grande projeto da IA soberana, que está começando. E existe um número, um valor a ser atingido? Ninguém sabe? Eu não tenho essa informação, mas o Brasil está lançando na ordem de bilhões de reais em editais, né? Não só para IA, né? Mas para outras áreas críticas no Brasil, né? Ano passado, a FINEP lançou vários editais em setores diversos, né, justamente para desenvolvimento tecnológico nacional em áreas que ela considera estratégico para o país, né, em alinhamento com a estratégia do governo. E outra discussão que a gente tem também é em relação à regulação, né, dessa tecnologia. Isso é muito bom. Você vê a partir de que perspectiva? Regular a tecnologia em si, ou melhor, regular as consequências da tecnologia, ou seja, criminalizar deepfake não autorizado, coisas assim, ou é uma questão de você ter transparência dos modelos e a regulamentação ir por aí? Você pode ter um modelo, você pode fazer o que você quiser com esse modelo. Tem várias questões criminais que já existem, e o que precisa desse modelo existir por exigência é como ele funciona, como ele chega nos resultados. Qual é o caminho mais não prático nenhum vai ser, mas funcional mesmo para isso. Excelente pergunta. Andar. A gente tem um projeto de lei 2338 de 23 que está em tramitação e aprovação e discussão, né? Eu fui inclusive chamada na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, para contribuir, para trazer os nossos casos de desenvolvimento de tecnologias no país e dar nossas contribuições para o projeto de lei. E assim, tanto os dois pontos que você falou, tanto a transparência nos dados que alimentam o modelo, quanto também as consequências de mau uso, acho que tem que ser olhadas. O que a gente tem que ter cuidado, que foi o que eu pontuei bastante nas minhas contribuições para o PL, a gente não pode regular demais num ponto que você impeça o desenvolvimento nacional. Essa é sempre uma discussão, porque né? Você imaginar, as grandes IAs usaram livremente os nossos dados e continuam usando. E se esse PL for previsto, elas vão poder continuar usando do mesmo jeito, né? Porque você vai acabar penalizando os desenvolvimentos aqui nacionais. Então, o que você tem que ter cuidado? Uma regulação é importante, mas o projeto de lei tem pontos que são mais rígidos do que a própria regulação europeia, que era conhecida por ser muito rígida, já está flexibilizando alguns pontos justamente por isso, mais rígida do que a do Japão, mais rígida do que a dos Estados Unidos. Então, isso é contraproducente. Mas isso é meio desesperador, porque, na verdade, se tivesse sido assim de início, teria evitado vários problemas. A gente acaba caindo num lugar de uma corrida para o fundo, que assim, agora que eles já largaram na frente e fizeram tudo, não é à toa que o Mark Zuckerberg é o primeiro a falar de regulação de rede social, ou o Sam Altman do OpenAI falando sobre várias limitações, né, ele mesmo falando da bolha de IA, porque ele não quer mais que apareça nenhum competidor. Pro Facebook, para a Meta, hoje em dia, quanto mais você complicar uma rede social, só ele vai ter recurso para atender e para poder atender também. Agora você tem que ver a idade, você tem que aferir isso, tem que responder. E quem tem uma startup não tem como fazer isso. Não tem. Esse é o problema. Você não pode penalizar as startups que estão aqui desenvolvendo tecnologias de fronteira e que têm poucos recursos. E você não pode penalizar o desenvolvimento nacional. Não só para startup, mas por empresas de outros portos que não têm a escala que as big techs já tiveram. E aí qual é a solução? Então,
o importante, acho que não só empresas como a Neuromind, quando eu fui participar, né, dessa reunião especial para dar contribuições ao projeto de lei, estava empresas como a iFood, entre outras, e também algumas da saúde, trazendo as contribuições. Eu sei que a academia tem sido amplamente ouvida, outros grandes atores foram ouvidos em várias reuniões que teve da comissão do projeto de lei. Eu acho que a gente tem que chegar no equilíbrio. Tem artigos que são ótimos, de categorizar a IA por tipo de risco e impacto que ela possa ter, mas tem artigos que, por exemplo, proíbem que você possa utilizar dados com fins comerciais para treinar uma IA. A academia pode, mas a IA com fins comerciais não pode, aqui nacional. E as IAs que já usaram os nossos modelos, os nossos dados. E como que a gente vai impedir desenvolvimento disso? Porque a academia, né, ela tem a função de pesquisa. Ela não vai levar um produto para comercializar e para disponibilizar para a sociedade. Então, se a gente impede, e mesmo o que você tem que dar é transparência das bases, a garantir um uso ético dos dados, não proibir que você use dados. Regular o uso, né? Exato. E qual é a sua... Eu tenho só para encerrar esse assunto, eu fico um pouco dividido, assim, porque... É isso, né? Acaba virando uma coisa que agora já foi, então vamos nessa, né? Pode virar isso, né? Tem gente que se interessa, inclusive, que seja assim. Então, é difícil não regular só porque já fizeram besteira, vamos dizer, mesmo que já teve mau uso, já raspou dado, já não pagou direito autoral. Então, agora todo mundo pode fazer, mas eu concordo com você que tem que ter alguma forma de regular o uso comercial, porque ele vai existir, né? Sim, não vai para um extremo. A gente não precisa ir num extremo que estava tudo livre para um extremo que está extremamente regulado, que você impede o desenvolvimento nacional, né? Então a gente tem que achar um equilíbrio que seja saudável para o sistema, que permita sim aplicações com fins comerciais, como em qualquer lugar do mundo existe. Nós somos um país capitalista, então a gente tem que ter desenvolvimentos éticos responsáveis. Então a gente tem que regular sem matar a IA nacional. É isso que tem que ser feito. E como é que você vê essas figuras das Big Tech dos Estados Unidos, né, até chinesas, Sam Altman, Elon Musk? Como é que você vê a postura deles frente à tecnologia? Você tem uma opinião assim? Como eles estão fazendo? O que você acha disso? Esse é um ponto delicado. Eu acho que não dá para generalizar, né? Cada um tem a sua postura, é um assunto sensível. Eu acho que tem que ter espaço no mercado para todos. Para Big Techs, para pequenas, para parcerias e poder usar. Eu acho que o ecossistema é muito grande e tem espaço para tudo. É difícil você entrar na particularidade de cada um no desenvolvimento. E qual o cenário ideal para você, de Brasil, para conseguir se conectar com essa transformação que está acontecendo e não ficar para trás, como tantos países estão ficando? Eu acho que, primeiro, a gente está tendo várias iniciativas importantes do governo de lançar editais para dar recursos para o desenvolvimento nacional, para startups como nós, que a gente tem equipe de P&D interna desde o começo, então a gente faz pesquisa consistente, nós contratamos mestres e doutores, eles são mais da metade da nossa equipe, são poucas startups, até poucas empresas no Brasil que contratam mestres e doutores, né? Então a gente contrata, a gente investe em desenvolvimento. Então, é você incentivar essas startups que estão desenvolvendo tecnologia na fronteira, porque isso retribui para o país. A nossa balança comercial, nosso desenvolvimento tecnológico fica diferente quando você começa a ser exportador de tecnologia, desenvolvedor de tecnologia própria e não só de commodities. Então, acho que você tem que incentivar, continuar incentivando a inovação nacional, pesquisa e desenvolvimento nacional, seja por mecanismos do governo, seja com uma legislação que é equilibrada, né? Não 100% permissiva, mas não muito punitiva também. Então, é todo um ecossistema, né? Como você garantir que todos os players tenham equilíbrio nos seus desenvolvimentos? E como você vê o cenário do Brasil? Está pronto para isso? Tem gente suficiente? Tem capacidade? Tem chance ainda? Hoje a gente tem muito talento aqui, tanto que muitos dos nossos talentos estão sendo contratados por empresas dos Estados Unidos. Pois é, mas isso é um problema, né? A fuga de cérebros, como é que resolve isso? Eu tenho, acho que um benefício de meu sócio ser uma pessoa que forma talentos. Né? Identifica, forma talentos, treina talentos, e a gente estimula isso a acontecer. Algumas mais, a gente talvez em longo prazo, né, tenha um problema com isso, porque é mais para empresas Big Techs é muito fácil contratar um profissional brasileiro, um desenvolvedor brasileiro, porque pagar $6 mil para ele é um salário de um iniciante nos Estados Unidos e eles conseguem com 30 e poucos mil reais pagar um bom desenvolvedor aqui. É remoto, né? Então você ganha o equivalente em dólar morando no Brasil. Então, às vezes é difícil competir, né? Então,
Esse é um ponto que eu acho muito, essa questão dos salários, né, da área, né, que são exorbitantes, então é muito difícil para você, para uma startup, competir. Mas a gente acredita muito no desenvolvimento no país, em aplicações importantes, como a gente tem feito, né? Então a gente tem desenvolvimentos no Tribunal de Contas da União, na Agência Nacional de Saúde. Então aqui mesmo no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, a gente tem um case muito bacana de IA. Então a gente acredita em desenvolver tecnologia no país, para o país, que tratam de problemas críticos da sociedade. Beleza. Obrigado, Patrícia. Valeu pelos ensinamentos, pela conversa. Obrigada. Esse episódio foi gravado durante o AI Day do Instituto Caldeira. O resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A gravação foi feita pelo Save Studio, no estúdio pop-up do Caldeira, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.